Bom dia, nossos amigos aqui do Facebook que nos acompanham nas nossas redes sociais. Entrando aqui agora para mais uma live. Seu amigo Joaldo Almeida, cara de sono ainda. Dormi tarde ontem, preparando algumas coisas da escola, do nosso curso da Escola de Capacitação Ministerial Céus Abertos. E essa live é para duas coisas, né? Priscila, cadê você? Bom dia. Priscila e Adri, saudade de vocês. Então essa live é para falar um pouquinho sobre o nosso curso da escola. Bem-vinda Miriam Miranda está assistindo. Se Miriam Miranda é quem eu estou imaginando, é a missionária Miriam, mulher de Deus. Essa mulher aí é uma mulher usadíssima pelo Espírito Santo. Talvez ela não se lembre de mim, mas eu me lembro muito bem dela. Essa mulher abençoou muito a minha vida durante muitos anos. Nos meus primeiros anos em São Paulo, conheci essa missionária na igreja do pastor Leomar. E essa mulher foi um vaso de Deus para abençoar a minha vida muito. Saudade dessa guerreira de Jesus, uma mulher de oração, uma mulher muito usada pelo Espírito Santo. Saudade, missionária Miriam. Querida Carla, minha filha do coração, beijinho Caléu, Luiz também entrando aí, Luiz Souza, todos sejam bem-vindos à nossa live. O tema dessa live é o melhor lugar para estar em 2020. Nós vamos aproveitar esse momento. Bem-vindo também, Vel. Saudade, por que não veio me visitar mais? Saudade de você, de Dai, e dos meninos. O tema dessa live é o melhor lugar para você estar em 2020. A gente vai falar na live tanto dessa mensagem, foi uma mensagem que foi a nossa primeira ministração desse ano de 2020 na nossa igreja, Igreja de Cristo, ontem. E também vamos falar um pouquinho sobre o curso, a nossa Escola de Capacitação Ministerial Céus Abertos, porque faltam apenas 10 dias para nós começarmos nosso curso, a Escola de Capacitação Ministerial Céus Abertos. Hoje é dia 3 de janeiro de 2020, faltam apenas 10 dias, dia 13, estaremos começando esse curso que vai te abençoar grandemente. Você que quer fazer algo relevante em 2020, algo que vai te abençoar grandemente, que vai abençoar seu conhecimento bíblico, são 20 matérias totalmente extraordinárias de ensinamento, de conteúdo, daquilo que você vai usar na sua vida ministerial e naquilo que você vai usar no seu dia a dia na fé, como discípulo de Jesus, aprendendo, crescendo no reino de Deus e sendo edificado pela palavra da verdade, porque a verdade liberta, transforma, direciona. E nós queremos experimentar tudo isso, ser libertos, fomos libertos, ser transformados, ser direcionados pela verdade. Então você que deseja fazer parte desse curso, nós vamos deixar o link tanto do nosso grupo do WhatsApp quanto do grupo do Telegram aqui na descrição do nosso vídeo, depois que a gente fazer a edição, postar. Esse vídeo também vai para o nosso canal no YouTube e vai estar lá também. Então, você que deseja fazer algo poderoso nesse ano de 2020, a oportunidade é essa. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, eu não quero demorar muito nessa live, então eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e essa palavra vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu ano. Nós estamos vivendo um tempo de transição, não somente de um ano para o outro, mas nós estamos fazendo a transição de uma década para outra. Isso é muito interessante, porque talvez você não consiga imaginar o quão poderoso, o quão importante isso é. E aí eu quero trazer um esclarecimento para você, para que você possa entrar nesse tempo novo com uma perspectiva nova, mas o mais importante, que você possa entrar nesse tempo novo entendendo os tempos de Deus para a sua vida. Eu falei aqui numa última live que eu fiz que Deus não trabalha com cronos, Deus trabalha com os seus próprios tempos por meio do Kairos, que é o relógio de Deus. E nós, humanos, devemos aprender a ajustar o Kairos, a vontade de Deus, a aquilo que estamos vivendo no cronos, no dia a dia, naquilo que estamos experimentando na nossa vida como filhos, como discípulos de Jesus. É importante nós entendermos esse aspecto.
E aí eu quero ler um texto para vocês que está em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Essa é a primeira pergunta da Bíblia Sagrada. É a primeira pergunta de todas. E é interessante porque essa pergunta, ela levanta muitos questionamentos entre aqueles que não acreditam na Bíblia, entre aqueles que duvidam da palavra, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, aquele que tudo vê, que tudo sabe, ele está perguntando para um homem onde ele está. E se você for entender essa pergunta do ponto de vista geográfico, você vai entender que Deus não está falando de geografia. Quando Deus criou Adão, Deus colocou Adão em um lugar geográfico. Esse lugar geográfico se chamava Éden. Éden, no hebraico, é prazeroso. Era o jardim da alegria, o jardim do gozo, do prazer. Deus colocou Adão nesse lugar. Geograficamente, Adão estava nesse lugar. Mas dentro desse lugar existia um outro lugar que Deus se encontrava com Adão. Eu não acredito que esse lugar fosse fixo. Eu não acredito que esse lugar fosse um lugar específico. Eu acredito que esse lugar se fazia todas as vezes que a presença de Deus vinha. E o que acontece? Quando Deus chegava nesse ambiente, quando Deus se expressava nesse ambiente, quando Deus se revelava nesse lugar, o jardim então se tornava os céus na terra. E Deus então tinha esse momento de encontro com Adão. Esse era o lugar. Nesse dia específico em que essa pergunta foi feita, Deus sabia que Adão havia pecado, porque ele sabe de todas as coisas, mas mesmo sabendo que Adão havia pecado, Deus insistiu em ir ao encontro do homem, contrariando aquilo que a gente ouve as pessoas dizerem, de que quando você peca, Deus se afasta de você. Não, Isaías diz o contrário. Isaías diz que os nossos pecados, no capítulo 59, versículo 1, fazem separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós. Somos nós que vamos nos afastando à medida que o pecado vai crescendo em nós. Mas Deus sempre buscou o homem, mesmo caído. Deus foi ao encontro dele nesse dia. Sabe o que aconteceu? Quando Deus chegou no lugar do encontro, Adão não estava lá. Mas não é que Adão não estava no lugar geográfico, no Éden. Adão não estava no lugar espiritual onde Deus se revelava. Uma das primeiras coisas que o pecado faz é te afastar dos lugares onde a presença de Deus se manifesta. Lhe afastar da devoção no seu quarto, lhe afastar da devoção entre os irmãos, no momento onde a presença de Deus se revela, o pecado afasta você daí. Porque você, quando começa a pecar, sente as mesmas reações, as mesmas sensações que Adão sentiu. E é interessante isso aqui porque o tema dessa live é qual o melhor lugar para estar em 2020. E eu quero responder para você agora com clareza, para que você guarde no seu coração. O melhor lugar para se estar em 2020 é no centro da vontade de Deus. Esse lugar não é geográfico. Esse lugar não é um lugar físico. Esse lugar é um lugar onde você consegue alinhar a sua vida ao relógio de Deus. É onde você consegue alinhar o seu tempo ao tempo de Deus. É onde você consegue submeter a sua vontade à vontade de Deus. Esse lugar, quando encontrado, todas as coisas começam a se ajustar na sua vida. Qual é o grande problema nosso? É que nós achamos que nós podemos ir como queremos e fazer o que podemos fazer e tudo vai dar certo. Isso é engano. Porque se você for observar aqui, a pergunta de Deus, ela vem carregada não de condenação, mas de ouvir o coração de Adão. É interessante isso porque Deus, mesmo sabendo tudo que Adão tinha feito de errado, Deus queria ouvir o coração dele. É assim sempre, ele não muda, ele não mudou. Mas sabe o que aconteceu quando Adão pecou? O pecado deflagrou alguns processos internos em Adão, que são os mesmos que deflagrou em nós. Porque como é que Deus anunciava a sua chegada no jardim? O texto diz que, no versículo 10, que Adão ouvia a voz dele. E o interessante, Adão continuou ouvindo a voz mesmo depois do pecado. A mesma voz que Adão ouvia antes do pecado, ele continuou ouvindo depois do pecado. Sabe qual foi a diferença? A voz de Deus não mudou. A voz de Deus era a mesma, mas algo dentro de Adão havia mudado. Havia algo dentro dele que havia sido quebrado. E é isso, Adão estava vivendo uma metamorfose inversa. Como assim uma metamorfose inversa? Sabe quando você come uma comida ruim, estragada, que você começa a perceber que seu corpo está perdendo o controle, ou você que já passou por alguma doença que você não sentia o controle sobre o seu corpo? Adão estava vivendo os primeiros processos do pecado. E
realmente aquilo que a serpente falou no capítulo 3, no versículo 3, aconteceu. A serpente disse que os olhos deles seriam abertos e eles seriam como Deus, vendo o bem e o mal. Bom dia, Roseli, Rosa. Eles seriam como Deus, vendo o bem e o mal. Só que não foi toda a verdade, porque o diabo é o pai da mentira e às vezes ele usa sofismas. O que são sofismas? Sofismas são meias verdades. Então, o que o diabo fez? O inimigo então enganou eles, dizendo: olha, seus olhos vão se abrir, vocês serão como Deus. Não, diferente. Os olhos deles realmente se abriram, mas eles não se tornaram como Deus. Eles começaram a ver a sua humanidade com olhos carnais. Isso não acontecia antes. Eles viam a sua humanidade, sua nudez com olhos celestiais. Então, uma das primeiras coisas que o pecado faz, ele deflagra um processo de desconstrução dentro de nós da imagem de Deus. Bom dia, Rose, bom dia, Betânia, que estão chegando para a nossa live. Então, esse pecado deflagrou esse processo de desconstrução dentro deles, dentro de Adão, a ponto de Adão dizer assim para Deus: eu ouvi a tua voz no jardim e temi, tive medo. A mesma voz que atraía para o lugar da comunhão, a mesma voz que atraía para o lugar da devoção, a mesma voz que atraía para o lugar, para perto de Deus, essa voz agora gerava medo no coração de Adão. É interessante isso porque esse é um dos processos do pecado. O primeiro processo que o pecado deflagrou em Adão. Primeiro processo, sentimento de fuga, sentimento de perda. Isso acontece. Tentar fugir daquele que tudo vê, tentar se esconder daquele que vê todas as coisas, impossível. Impossível. Mas o pecado gera aquilo que nós chamamos de auto-engano. É quando você acredita que o que você está fazendo, ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas aí você olha para o alto, você olha para o céu e você então lembra que Deus vê tudo e você tenta se esconder, às vezes em mentiras, tenta se esconder em programações, se esconder em afazeres para que você não seja notado. Aqui Adão estava literalmente atrás da moita, literalmente. E sabe o que aconteceu? Deus foi lá, foi se encontrar com Adão. Porque Deus queria ouvir de Adão o que ele havia feito. Deus esperava escutar de Adão. Ele diz: olha, eu ouvi tua voz lá no jardim, tive medo porque estava nu, então me escondi. Adão sempre esteve nu, não era novidade que ele estava nu. A diferença não estava na nudez, a diferença estava nos olhos de Adão. Os olhos de Adão haviam sido contaminados com o veneno do pecado. E o próprio Cristo dizendo sobre os olhos, ele disse: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, a luz que há em ti serão trevas. E ó, quão grandes trevas elas serão. Então, querido, você que está entrando em 2020, você tem a possibilidade de entrar no melhor ano da sua vida. Você tem a possibilidade de entrar na melhor década da sua vida. Você tem a possibilidade de entrar no melhor tempo da sua vida. E não só com o dinheiro que você tem na conta bancária, não tem a ver com o tempo de igreja que você tem, não tem a ver com a posição que você exerce dentro do seu ministério, não tem a ver com o lugar onde você vive, se é no Brasil, se é fora dele, ou se é em qualquer outro país subdesenvolvido ou um país de terceiro mundo, não tem nada a ver. O melhor lugar para você estar e para você ter sucesso, para você ter êxito, para você ter o cuidado de Deus é no centro da vontade de Deus. E aí quando você está nesse lugar, no centro da vontade de Deus, você tem algumas garantias. Quer saber quais são essas garantias? De estar no centro da vontade de Deus, de estar nesse lugar maravilhoso, nesse lugar que não é geográfico, esse lugar que se estabelece no ônibus, no elevador, na casa, no banheiro, onde você estiver, irmão, você pode estar nesse lugar. O centro da vontade de Deus começa com algumas decisões nossas. A primeira delas, obediência. Obedecer a Deus e não a você mesmo, as suas vontades, os seus desejos. A segunda delas, confiar 100% em Deus. Deus cuida de você como ninguém cuida. Deus cuida de você como nenhum ser humano poderia cuidar. A terceira delas, descansar no cuidado de Deus. Esperar em Deus, se colocar totalmente na vontade de Deus. Bom dia, minha filha Cíntia, um beijo no coração. E se colocar nesse lugar. Aí você tem algumas garantias para esse ano, você tem algumas garantias para essa década. Sabe quais são as garantias que você tem? A primeira, não vai estar só nunca. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E se Ele é por nós, se Ele está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo estava preso, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, diz assim: todos me abandonaram, mas o Senhor nunca me deixou. Então o Senhor está contigo. Se você estiver no centro da vontade dEle, aonde você estiver, se você estiver no centro da vontade dEle. Renatão, beijo, Renato, abraço, bem-vindo aí na nossa live.
Se você estiver no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para você estar em 2020, é o melhor lugar para você estar nesse ano, nessa década. E aí você tem algumas garantias estando no centro da vontade de Deus. A primeira delas, você não vai estar só. E não estar só já é suficiente, irmão. Sabe por quê? Porque hoje nós vemos uma geração que sofre com a solidão. Bom dia, Dai. Essa geração que sofre com a solidão, essa geração que vive rodeada de pessoas, mas que se sente vazia, que se sente só. Quem está no centro da vontade de Deus nunca fica só. Ele é o melhor amigo, ele é a melhor companhia, ele é o melhor de todos. Com ele, irmão, você está guardado, você está seguro. Segunda garantia, ele vai fazer com que todas as coisas se ajustem de uma maneira que você possa viver todo o propósito que ele tem com você e através de você. A terceira garantia, não vai lhe faltar paz. A paz que excede todo entendimento vai estar tomando o seu coração, vai estar tomando a sua vida. E essa paz nos conduz por um lugar de vitória. Um exemplo disso que eu estou falando é José. José estava no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, às vezes, vai nos levar a situações como as que José enfrentou. Mas você já percebeu a vida dele? Estava só, aparentemente, mas Deus estava ali, presente sempre. Pastor Betânio, pastora Cátia, grande abraço, shalom, shalom, São Paulo. E é muito importante você entender isso. Então a minha pergunta para você, para nós encerrarmos esse momento dessa live, onde você quer estar em 2020? Algumas pessoas vão responder, eu quero estar em Dubai, eu quero estar em Nova York, eu quero estar na Colômbia. A mim me gusta muito Colômbia, Bogotá, mis amigos, mis hermanos de la Iglesia de la Casa, minha amiga Marucita e todos os demais de Colômbia. Eu gosto demais de lá da Colômbia. Mas o melhor lugar para se estar esse ano 2020 não é Israel. Também não é Israel. O melhor lugar para se estar não é no Japão, nos Estados Unidos. O melhor lugar para você estar nesse ano de 2020 e também nessa década é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro da terra. Não é geografia. Não é um lugar geográfico. Não é um lugar físico. Não é um lugar que o dinheiro pode comprar. Não é um lugar que você pode chegar lá sem ser conduzido por aquele que guia o seu caminho, que é o próprio Cristo Jesus. Então, nessa manhã, quero que você pense nisso. Você se afastou do lugar? Você se afastou desse lugar? Não estou falando de se afastar da igreja, não. Tem muita gente afastada da igreja hoje. Tem muita gente afastada. E é assim, você se afasta do lugar da presença, você começa a se afastar do lugar onde a presença se manifesta. Mas Deus vai buscar você. Como ele foi buscar Adão, ele vai te buscar. Talvez a pergunta de Deus para você nessa manhã é: onde você está? Talvez você até está na igreja, mas você não está mais no centro da vontade de Deus. Você deixou de fazer o que Deus te mandou fazer. Você deixou de obedecer o que Deus mandou você fazer. Você deixou de ser o que Deus mandou você ser. Você deixou de ir para onde Deus mandou você ir. Então hoje a pergunta do Senhor para você é: onde estás? E Deus não está falando de geografia, porque você talvez ainda continue na igreja, talvez você ainda continue no ministério, mas você não está mais no lugar da obediência. Você não está mais no lugar da simplicidade, você não está mais no lugar do perdão, esse lugar chamado centro da vontade de Deus, esse lugar que a presença de Deus se revela. Ele não é um lugar geográfico, ele é um lugar espiritual, ele é uma posição espiritual onde nós nos encontramos. Quando nós decaímos dessa posição espiritual, tudo se desalinha, porque nós saímos debaixo da proteção daquele que tudo vê, daquele que tudo pode. Então, nesse ano de 2020, minha mensagem, primeira mensagem desse ano que nós pregamos na nossa igreja, para a nossa comunidade aqui em Salvador, Igreja de Cristo. Se você é daqui de Salvador, vem nos visitar. Nós estamos no bairro de Santa Mônica, Rua Aristides de Oliveira, número 1185. Temos culto às terças-feiras, às quintas-feiras e ao domingo às 10 da manhã. Vem nos fazer uma visita. Nós estamos programando tudo para que nossos cultos possam ser transmitidos ao vivo a partir desse ano. E aí você vai ter a oportunidade de estar sempre ouvindo uma palavra edificante e estar sendo abençoado. Então, queridos, quero encerrar essa live dizendo para você: existe um lugar assim, como canta lindamente, né? Nossa querida irmã Nívia Soares, existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, que é feito só para mim. Nesse lugar, no centro da vontade de Deus, não tem crises, não tem competição, é você e Deus, e ali você é o queridinho de papai.
Ali é o lugar onde Ele mima você, onde Ele afirma a sua identidade, onde Ele afirma o seu destino, o seu propósito, onde Ele diz para você que você não precisa ficar competindo com ninguém, que você precisa apenas ser dele e é suficiente, que você precisa apenas estar com Ele e tudo isso vai suprir suas carências existenciais, emocionais, financeiras, não importa. É nesse lugar onde a glória de Deus vem e te encontra. E quando a glória de Deus te encontra, ela te renova, ela te restaura, ela te cura, ela te perdoa. É nesse lugar que é a trincheira do Senhor em meio às nossas guerras. A gente corre para lá, para esse lugar, fica lá, permanece lá nesse lugar e ali todas as coisas se alinham ao propósito eterno de Deus, à vontade tremenda dele, onde tudo se faz, tá bom? Então guarda isso no seu coração. Quero encerrar essa live dizendo para você que dia 13 de janeiro estaremos iniciando o nosso curso da Escola de Capacitação Ministerial Céus Abertos. Vai ser um tempo de crescimento na sua vida. A primeira matéria que vamos ministrar é Batalha Espiritual, primeira aula dia 13, segunda-feira. Nós estaremos gravando à noite, no horário da noite. Então provavelmente estaremos gravando aí lá para as 8, 8h30. Pedrão, meu filho, tô indo para aí, viu? Para Jequié, ver minha família, ver minha veinha. Um abraço do tio, te amo. Então, shalom para você. Vamos iniciar esse curso. Se você ainda não se matriculou, dá tempo. Eu vou fazer a edição para postagem aqui desse vídeo, depois que a gente encerrar. Vamos deixar aí os links do Telegram e os links também do WhatsApp. Tem outra novidade para você. A cada mês estaremos fazendo um curso paralelo à escola. Esse aí é um curso diferente. A gente vai estar fazendo o que eu chamo de jornada espiritual. É um treinamento pessoal. Esse aí não é para você usar na sua vida ministerial, não. É para você como pessoa. E nós estaremos fazendo um treinamento chamado blindagem emocional. Você precisa se blindar emocionalmente. Nós vivemos uma geração que está sob ataque. As maiores doenças e enfermidades da nossa geração são nas emoções. Romilda, saudade de você. Bom dia, shalom, minha velhinha. E eu não vou falar muito sobre isso não, porque eu quero falar mais hoje do nosso curso da Escola Céus Abertos. Mas o curso de blindagem emocional vai ser tremendo, uma jornada onde a gente vai ter várias ministrações. Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo em um mês. A ideia seria fazer sempre tudo em um mês, mas talvez não consigamos. E aí é importante você estar inscrito no nosso canal, no YouTube, procurando João Aldo Almeida, e também estar atento às nossas redes sociais. A você que esteve conosco até agora, você que está chegando agora, assiste do começo, você vai ser abençoado. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Que o Senhor continue te abençoando e que nesse ano de 2020 você esteja nesse lugar, no centro da vontade do Pai. Beijo no seu coração, graça e paz.